Oi, sexto ano, tudo bem? Então, para essa coisa aqui na minha cabeça, mais ou menos, e com o título aqui para vocês já sabem o que a gente vai tratar hoje, né? Do tão esperado e estimado Egito Antigo. Então, peguem seus livros, seus cadernos para fazer anotações e vamos lá, tudo bem? E no final a gente tem surpresa. Então tá, gente, aqui basicamente a gente vai fazer um resumão sobre o Egito Antigo. A gente vai ter o material, o vídeo e o livro para ajudar vocês também, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar capítulo 4, Egito Antigo. Nesse capítulo a gente tem Egito Antigo e a Mesopotâmia. Meu Deus, a gente vai ver tudo hoje? Não, fiquem tranquilos. Primeiro a gente vai ver Egito e só depois a gente vai ver Mesopotâmia, tá bom? Então aqui vamos começar um pouquinho, página 58 a 67, tá bom? Para situar vocês um pouquinho, eu vou falar primeiro da onde é que vem o Egito, né? Primeiro que ele está no continente africano, no norte da África, ele fica lá. E o Egito Antigo, talvez fique ruim para vocês verem, mas junto com os slides vocês vão ver. Ele vem aqui, ele surge a partir, graças ao chamado Rio Nilo. Então eu já sei que o Egito Antigo, ele é no continente africano, e o Egito atual também, né? É na África, no norte da África. Está mais voltado, muito próximo, né? Na verdade ele surge graças ao rio, o chamado Rio Nilo. E quando a gente for ver sobre o Egito, a gente vai falar muito de uma figura do faraó, né? E vamos ver também o quesito religião. Porque toda a história do Egito Antigo está associada à religião. Não tem como a gente descolar isso. Quando eu estiver falando, por exemplo, de faraó, de pirâmide, da vida das pessoas, tudo isso, tudo vai girar em torno da religião deles, no caso o politeísmo, que é o quê? A crença em vários deuses. Então vamos começar, porque vocês vão ver muito nos textos, e não só do livro de história de vocês, mas em outros documentos, outros materiais, o chamado crescente fértil. O que é esse chamado crescente fértil? Então eu tenho aqui um pedacinho da África, o norte da África, a Península Arábica, né? O Mar Vermelho está aqui e o Mediterrâneo está aqui em cima. E essa região a gente vai ter alguns rios muito importantes, tá? E que a gente chama de crescente fértil porque lembra uma lua crescente, tá? O Egito está aqui, lembra uma lua crescente. E a gente tem o Nilo, Rio Nilo muito importante, e os rios aqui do outro lado, que é o Tigre e Eufrates, que são os dois rios que são a base da formação da Mesopotâmia, que é outra questão que a gente vai ver depois, tá? Então, crescente fértil é então essa região aqui em formato de lua, e aí a gente chama de crescente em função da lua, e fértil porque essa região, por causa dos rios, vai ser muito fértil, tá? A fertilidade das terras ali é muito grande, tá? Associada ao rio, claro, sempre. E vamos continuar. Prof, como é que foi o surgimento do Egito? Não foi assim, um dia, puf, surgiu tudo. Não é assim, não funciona dessa forma, né? Na verdade, como a gente já veio falando de pré-história, e vocês foram vendo, uma das bases fundamentais de uma sociedade é o rio, por causa da agricultura. Então, vários povos viviam na região do Rio Nilo, tá? Pra quê, Mari? Bom, o Rio Nilo, quando ele enche, tá? Ele vai enchendo, fica um tempo cheio. Quando ele vai recuar, ele deixa o solo muito fértil, tá? Ele deixa o solo muito bom para plantação. Então o pessoal vivia ali perto para auxiliar nisso, né? Imagina. Ok, beleza. Então tá. Aí o pessoal vivia nessa região em pequenas comunidades. E cada comunidade, tá? Vocês vão ver o esqueminha do passo a passo aqui. Cada comunidade era comum chamar de nomos. Que nem chamar a gente, sei lá, de grupo, tribo, comunidade. Eles vão ser chamados de nomos. Então cada nome era uma comunidade. E em cada comunidade tinha um nomarca. E essa localidade, como tem um rio, tem um território fértil, ele vai crescendo. A população vai crescendo. E até que a gente vai ter duas grandes comunidades, né? Que era o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. E aí cresceu muito essas duas localidades.
Até que vai chegar um cara, pelos indícios das pesquisas, que vai juntar, unificar, unir esses dois lugares. Tá? O nome dele é Menes. E ele é considerado o primeiro faraó desse Egito unido. Esse Alto e Baixo Egito, eles se unem, criam o Egito Antigo, e a figura responsável, segundo as pesquisas, seria um cara chamado Menes, tá bom? Então tá, já sei que o Egito ele foi formado a partir do Alto e Baixo Egito, que antes mesmo de ser Alto e Baixo Egito eram nomos, ou seja, comunidades, e isso vai crescendo. E aí, vocês podem olhar no livro de vocês, claro, deve estar ruimzinho, porque é bem pequenininho para ver, uma pirâmide social. O que é uma pirâmide social? É quando a gente cria uma estrutura para analisar a sociedade. Tá? Então vamos supor que a gente fosse fazer uma pirâmide social do colégio. Lá no topo seria o chefe maior, a direção. Né? Aí depois, abaixo, estaria, sei lá, a coordenação. Abaixo estaria os secretários, abaixo os professores e aí os alunos. Né? Então seria mais ou menos assim, para um exemplo. Né? No caso aqui, a gente está dividindo por hierarquias. Tá? Então, a primeira figura mais fundamental do Egito Antigo é o faraó. Por isso o topinho está aqui representado pelo o busto dele. Depois, a gente vai ter aqueles mais próximos ao faraó. Os nobres, os altos funcionários, aqueles que estariam mais próximos. E se vocês perceberem, ele é um rostinho mais achatadinho e um dedinho de largura aqui na televisão. Depois tem os sacerdotes. Se vocês observarem, a largura aqui é maior, porque o número de sacerdotes era maior. Sacerdotes são quem? Está ligado à religião. Né? Eles são que eles também têm experiências mais sobrenaturais, autorizados pelo faraó e etc. Depois, bem fininho em verde, a gente tem os escribas. Tá? Se está fininho, quer dizer que eles são menos, né? A quantidade deles é bem menor do que dos escribas, dos sacerdotes, perdão. Depois a gente tem os soldados, porque o Egito também, em função do seu crescimento, do seu poder, ele teve que investir nessa parte, até para proteção e ataque também. E estão vendo que aqui em amarelo a gente tem um espação grandão e tá abaixo? Então, é a galera, quando eu tenho espação, quer dizer que a maioria da sociedade, ela é de camponeses, comerciantes e artesãos. Então, vamos supor, se eu perguntasse assim para vocês, analisando a sociedade egípcia, a maioria era o quê? Aí vocês iam olhar qual é onde está o mais largo. Aí, aqui, ó, camponeses, artesãos e comerciantes. E abaixo, mas não é um número grandioso, são os escravos. Aí vem uma questão errada. Muita gente acha que o número de escravos no Egito Antigo era muito grande. Tá? Na verdade, não é tão grande assim. Inclusive, muita gente aqui, os camponeses, comerciantes, artesãos, vão se oferecer para trabalhar para o faraó, construindo pirâmides, etc. Porque o faraó é uma figura muito poderosa. Ele é o Deus, ele é o representante divino. Por isso que muita gente vai ajudar nos trabalhos de construção de edifícios, pirâmides, etc. Templos. Se ofertam, né? Olha, uma honra trabalhar para o faraó, etc. Por isso a gente tem isso. E quando vocês escutarem falar do faraó, e vocês escutarem a palavra teocracia, o que é teocracia? É quando um governo, tá? Ele é baseado ou na religião, ou os governantes, o faraó no caso, é considerado um deus. Então, no caso do Egito Antigo, é uma teocracia. Porque o chefe maior, ele não só governa politicamente o Egito, ele também é representante divino, ele é o Deus. E a religião comanda o Egito também. Então a gente chama de teocracia. Uma outra coisinha. Praticamente não há mobilidade social. O que é mobilidade social? Se eu trabalhar muito, 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 eu vou deixar de ser camponês e vou me tornar um nobre. Não tem essa mobilidade, não tem essa movimentação da sociedade. Praticamente nada. As pessoas elas ficam paradas nos seus grupos.
Hoje, por exemplo, se eu trabalhar muito, ou se eu ganhar na Mega Sena, eu posso ascender socialmente, posso crescer, me mover na sociedade. Porém, nessa época, é muito difícil ter essa mobilidade social. Então, cuidado com isso, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aí. Passando. Muito tecnológico hoje. Então, gente, como eu falei pra vocês, e tá lá no livro de vocês, a sociedade egípcia, ela é formada por grupos. Mas esses grupos não têm tanta movimentação. E quem está acima dele, quem é o bambambam de tudo, é o faraó. Tá? Não se esqueçam disso. E aí vem a grande curiosidade, ou o grande mistério do Egito Antigo, que é a questão da mumificação. Primeiro, as pirâmides, gente, elas não são feitas, não é o local de moradia do faraó, elas não é um templo religioso. As pirâmides, elas são criadas nessa crença de serem uma estrutura para receber o corpo do faraó. Por quê? Porque eles acreditam na vida após a morte. Eles acreditam que depois que eles morrem, eles vão para o chamado Tribunal de Osíris, onde vão avaliar se você merece ou não ser e ter uma vida e etc. E para isso, como eles acreditavam nisso, primeiro, eles faziam mumificação, retirada dos órgãos do faraó, e aí isso eles tinham muito conhecimento de medicina para fazer esses detalhes. Eles tiravam o cérebro, tiravam todos os órgãos, colocavam em vasos, chamados vasos canópticos, e só não tiravam o coração do faraó. Eles deixavam e mumificavam. Colocavam lá na tumba e levavam para a pirâmide. Junto com ele iam todos os pertences do faraó. Ia tudo, todas as riquezas, os vasos onde tinham os órgãos dele, eles iam para lá. Qual é a crença, né? Quando levava para lá, o faraó ia para o Tribunal de Osíris, que era a avaliação do que ia acontecer, né? Se ia ter o direito à vida após a morte ou não. E por isso que tu levava todos os pertences, porque tu acreditava que tu levava tudo contigo, né? E lá nesse tribunal faziam o quê? Eles pesavam o coração do faraó. Do lado coloca o coração, uma balança. E do outro lado, eu vou colocar uma pena. E o coração tem que estar do peso de uma pena. Se pesar para um lado ou para o outro, uma coisa ruim não dá para esconder. Então, tinha que estar igual, né? O coração. A partir disso, se o peso do coração for o mesmo de uma pena, ele tem o direito a uma vida longa após a morte, né? Essa é a crença. Então, a pirâmide é um lugar para eu levar o corpo mumificado, preparado para a vida após a morte. Como eu acredito numa vida após a morte, eu levo os pertences daquela pessoa que morreu, porque ela vai usar na outra vida. Claro, antes ela passa pelo Tribunal de Osíris, né? Que é o responsável aí por avaliar se a pessoa está apta ou não para viver a vida após a morte, né? Viver a vida após a morte. Uma outra questão, né? A gente tem a principal escrita dos egípcios, né? Na verdade não é a principal, é aquela que está muito ligada principalmente aos escribas, e são onde a gente tem as maiores representações, né? Dos egípcios, é a escrita hieróglifa, tá? E os hieróglifos, que tem um detalhe, os hieróglifos, eles não são letras que nem a gente, que nem, sei lá, o A, o B, o C, eles representam símbolos, tá? Então vamos supor, um pé, faz lá um pezinho, aquele pé representa pé, né? E assim por diante. Então eles têm mais de 600 símbolos, né? Uma coisa muito louca. E, deixa eu passar aqui para vocês, se vocês observarem, vai ficar muito ruim aqui para ver, mas aqui a gente tem os hieróglifos, né? E uma coisa muito, muito importante. Quem tem o direito de saber os hieróglifos? Fazer, produzir e ler os hieróglifos? Sacerdotes, membros da realeza, tá? E os escribas. Então, o soldado, o escravo, eles não tinham acesso a isso, porque essa escrita ela é sagrada. Essa escrita ela tem um poder muito grande. E quando é que ela foi descoberta, né? A partir lá do século XVIII, com a pedra Roseta, que foi uma pedra, tá? Que foi encontrada onde tinha um texto, a pedra inteira tem um texto, tá?
E ela foi, fofoca, né? Ela foi encontrada num grupo do Napoleão Bonaparte, tá? Isso também é importante. E aí, se a gente tem um pouquinho de base hoje dos hieróglifos, foi porque foi decifrado, após encontrar essa pedra, começou um monte de estudo sobre ela, e aí foi decifrado um pouco dos hieróglifos. A partir daí, teve um conhecimento mais profundo sobre o Egito, né? Os hieróglifos. E uma outra coisa que geralmente interessa muito a vocês, basicamente é o que aparece nos filmes, são os deuses, a religião. Os egípcios, eles acreditavam em vários deuses, né? O chamado politeísmo, né? Eles não têm um só deus, eles acreditam em vários. E os deuses deles, eles poderiam ser formato todo de humano, ou que tivesse também parte humana e parte de animais, o chamado antropozoomorfismo. Antropo, homem, zoo, animal, morfismo, forma, né? Então, forma de homem e animal. Então, se vocês olharem, pesquisarem também na internet, alguns têm parte humana e a cabeça de um animal, outros todo animal. E assim vai, né? A gente tem o Horus, o Sete, o Tote, Ra, Amon, Anubis, e assim a gente vai. A Ísis, são vários deuses aí que a gente tem. Eles têm essa crença. E muitos dos deuses, o principal era Ra, tá ligado à natureza, à agricultura, à sobrevivência da vida. E aí eles criavam vários templos para cultuar, né? Por quê? Porque eles acreditavam que se eles vão ter uma boa agricultura, se eles agradecerem aos deuses, ou, não teve uma boa agricultura, sinal de que a gente não, né, um sinal que castigo dos deuses. E assim eles iam. A vida deles, era em torno da crença dos deuses. Não é separado. Eles tinham essa percepção. Se alguma coisa acontecesse de ruim, é porque era um castigo. Ou se era uma coisa boa, é uma bênção. É um sinal dos deuses, né? E aí a gente tem essas características. Ou deuses humanos, deuses parte humana e parte animal, ou deuses também todo animal, né? As formas. Então fiquem atentos aí. E como eu já estava falando sobre as pirâmides, gente, as pirâmides não são moradias, tá? Elas são um local para receber o corpo ali do faraó. E o mais interessante é que essas pirâmides, elas foram criadas muitas ideias sobre elas. Que foi ET que construiu, que foi isso que construiu. E na verdade não. É base de muito cálculo matemático, muito conhecimento, né? E muito trabalho. Trabalho de escravos, porém também de voluntários. Porque afinal seria uma honra, como eu falei lá no início, fazer uma edificação que vai receber o corpo do faraó. E assim as pessoas trabalhavam para eles. As pirâmides hoje elas podem ser encontradas, e as mais famosas, a gente tem algumas muito famosas, né, que é, por exemplo, as chamadas, deixa eu colocar aqui para vocês, as pirâmides de Gizé. Talvez esteja ruim, mas eu já explico para vocês. As pirâmides de Gizé, que são então 3 pirâmides, a Quéops, a Khafre e a Miquerinos, tá? Se vocês forem pesquisar um pouquinho sobre elas, vocês vão ver um pouco as clássicas imagens, né? As 3 pirâmides aqui, a gente tem menores aqui também. E o mais interessante é que quando a gente olha, se vocês procurarem lá na internet, pirâmides do Egito, vocês vão encontrar inúmeras pirâmides e um deserto, assim, uma coisa parece meio abandonada, do nada, assim, uma coisa bem de deserto e pirâmide. No entanto, hoje, as principais pirâmides, elas estão bem no centro do Cairo. Então, tu tem no entorno hoje, aqui, uma cidade muito movimentada. E claro, por ser o Egito antigo do passado, por ter essa estrutura tão misteriosa, tão envolta em ideias, teorias, hipóteses, né, do surgimento delas, elas são muito visitadas. Tá? E por dentro, uma outra questão. Como o faraó, após morrer mumificado, ele vai para o interior e leva seus pertences, era muito comum o saqueamento, né? O saque, roubar as coisas. Então, a gente vai ter vários espaços e armadilhas dentro das pirâmides. E também se contava muitas histórias para aterrorizar o pessoal, para que as pessoas não tivessem coragem de saquear.
Então, muitas das histórias que a gente escuta sobre filmes, etc, etc, está associada a isso, porque era uma estratégia para tentar conter o pessoal, o saque, né, que as pessoas acabavam saqueando. E, claro, se estudava muito para criar, dentro das pirâmides, espaços onde cada, né, por exemplo, dentro das pirâmides eu tenho hieróglifos contando a história, as trajetórias dos faraós. Aí tem outro espaço dentro da pirâmide que é para proteger, para fingir, por exemplo, que vai até ali a pirâmide, que não tem mais nada, caso um bandido, né, venha saquear. E aí essas estruturas vão sendo pensadas. E por isso também os filmes mostram, né, ai, vamos tentar entrar numa pirâmide, aí vem sei lá, cai uma faca, né, e aí tem todos os mistérios, bem de filme. Porque eles foram criando essas ideias para poder evitar o saqueamento. Tá? Então, bora lá. Passei aqui. E para vocês entenderem um pouquinho dos períodos do Egito, porque ele tem momentos de auge, momentos de decadência, se costuma dividir o Egito em 3 períodos. O Antigo Império, que é mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, de 1200 a 2050. Depois, o Médio Império, 2050 a 1580 a.C. E, por último, o Novo Império, de 1580 a 1085 a.C. Bom, como é que a gente começa a contar? Lá da unificação que eu contei para vocês do Alto e Baixo Egito. Depois, naquela época, a capital era Mênfis. Tem o surgimento já nesse período, nesse primeiro período aqui, das primeiras pirâmides, tá? Eles já estão utilizando estratégias de levar a água mais perto da plantação para facilitar e ter sucesso. E aí, aos poucos, os faraós vão perdendo poder. E quem vai ganhando poder nesse período são os nomarcas, que eram aqueles primeiros chefes lá que eu falei para vocês dos nomos, né? Eles começam a ganhar um poder. Depois, a gente vai ter um fortalecimento do faraó. E aí a gente começa o Médio Império. O faraó, no caso, é o Mentuhotep, que vai ser o cara que vai retomar o Egito. Vai recuperar esse poder. A capital vai mudar para Tebas, então deixou de ser Mênfis e se torna Tebas. A gente tem novamente construções de templos para homenagear os deuses. A gente tem a construção de pirâmides, tá? Só que eles vão ser invadidos por um povo muito guerreiro, inclusive, que vão ser os Hyksos. E aí, os Hyksos eles acabam controlando muitos faraós. Então, dá uma enfraquecida nesse período. Quando é que a gente vai ter um novo império? Quando os Hyksos forem expulsos do Egito. Quando eles são expulsos, aí entra de novo a figura do faraó. E vale destacar aqui o Ramsés II, que é uma das figuras mais estudadas, conhecidas, né, que a gente discute bastante. Eles acabam enfraquecendo aos poucos também, porque vai ter inúmeros povos. O Egito, por ser muito grande, ele chamava muita atenção, né, dos outros povos, ele gerava muitos conflitos, e também muitos povos, por ganância, né, se interessavam pelo Egito. Então eles vão sofrer vários ataques de vários povos da região do Mediterrâneo, tá? Vão passar por algumas tensões, até que eles vão ser conquistados lá em 332 pelo Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Com isso a gente tem aí o enfraquecimento do Egito, desse poder, dessa ideia de um faraó poderoso e tal. Aí a gente tem meio que a ruína desse Egito antigo. Oh, que pena. Mas eles deixaram muitas coisas, muitas marcas, né? Eles são até hoje, muito grandiosos. Tem uma teoria que diz que as estruturas que os faraós criaram, as pirâmides, os templos, eles criaram dessa forma grandiosa para que o mundo do futuro soubesse da grandiosidade que o Egito foi, que os faraós foram. Então, tudo tinha uma intenção. Eles também queriam se perpetuar ao longo do tempo. Essa é uma grande teoria deles, né? Por isso também, dentro dos templos, das pirâmides, de objetos, a gente tem os hieróglifos contando as histórias, contando as guerras, contando a história de vida de um faraó, contando uma batalha que um faraó venceu. Eles vão fazendo isso porque eles tinham o objetivo de se perpetuar na história. Eles tinham essa proposta, né? Esse desejo.
E se vocês forem olharem depois ali, tem no livro ou nos slides, vocês vão ver a localidade das pirâmides, vão ver os impérios, né? Como é que foi, como é que funcionou, o que eles invadiram, quando eles invadiram, né? Os templos que a gente tem, Luxor, que é um dos templos mais famosos, e como é que foi, onde é que fica, tudo, se vocês forem reparar, no caminho do Rio Nilo. Muita gente fala, bom, que o Nilo, né, ele foi essencial. Que o Egito é um presente do Nilo. Porque só surgiu graças ao Nilo. E aí, para fechar, né, eu vou passar para vocês uma paródia da minha música e depois atividades, tá? Então, espero que vocês gostem. Depois a gente conversa na aula online, tá bom? Então, vamos lá. A paródia é sobre o Egito, basicamente assim, um resumão, tá bom? E a gente conversa também sobre a paródia na aula online. Localizado no norte da África, o Egito antigo, graças ao rio Nilo, formou um povo que é famoso até hoje. Tudo começou quando Menes uniu o Alto e o Baixo Egito e se tornou o primeiro faraó. Ser faraó é ser rei e ter poder sobre o povo e também ser um Deus. Ser um Deus, um Deus, ser um Deus. O politeísmo funcionava assim, a crença em vários deuses a morte não era o fim, pois tinha crença na vida após a morte. Sociedade em camadas, sim, o faraó autoridade máxima e a escrita era hieroglífica. E na economia tinha agricultura e na religião tinha a prática da mumificação, que o corpo ia para uma pirâmide se preservar. Era assim a crença egípcia. Então, a gente conversa depois sobre a música, tá bom? E também tá nos slides a música para vocês. E atenção, atenção, não se esqueçam, além de treinar a paródia em casa e cantar, vocês têm que se exercitar fisicamente em casa, mas também mentalmente. Nós temos os exercícios 1, 2 e 5 da página 72. A gente vai corrigir na próxima aula online, tá bom? E aí a gente pode também, se vocês se empolgarem, cantar um pouquinho, tá? Para treinar vocês, beleza? Um beijo enorme da Faraane, né? E até a próxima. Tchau!